A eu- a eutrofização é o crescimento excessivo de plantas e micro-organismos aquáticos, níveis que afetam a utilização normal e desejável da água. O fator substancial para esse aumento é a maior concentração de matéria orgânica, essencialmente dejetos humanos. Este processo é resultante de descargas municipais, industriais e principalmente pela falta de saneamento básico. Afeta sobretudo lagoas e lagos, mas pode ocorrer também em rios, assim como ambientes marinhos, porém com a menor frequência, pois as condições ambientais são menos favoráveis. Crescimento excessivo de plantas aquáticas. Despejos de esgotos domésticos são as principais causas da eutrofização nesse caso. As macro consequências desse processo são a perda de diversidade, de oxigênio na água e a morte do curso hídrico. De maneira geral, as plantas e micro-organismos mais comuns no processo de eutrofização são as gigogas e bactérias aeróbicas. A Lagoa de Jacarepaguá e a Lagoa de Rodrigo de Freitas, por exemplo, sofrem muito com esse processo, ocasionando a morte de peixes e outros seres dependentes da lagoa. O canal Arroio Pavuna é uma pauta que se encontra presente na rotina de muitos moradores da zona oeste do Rio, por causa da intensa mobilização sobre a sua poluição. Ao longo do trabalho abordaremos inúmeras problemáticas e soluções. Podemos perceber o descaso em relação aos cursos hídricos cariocas. Contudo, para a preparação das Olimpíadas de 2016, não só o Arroio Pavuna, mas também o canal Pavuninha, fizeram parte de um projeto de despoluição, já que eles desaguam na Lagoa de Jacarepaguá e da Tijuca, que consistia na instalação de unidade de tratamento, como medida de prevenção imediata para amenizar a degradação em curto prazo, evitando de enviar a água para um centro de tratamento. O atual cenário desastroso do Arroio Pavuna é o fruto da desorganização pública em relação ao saneamento básico, acarretando o despejo de esgoto não tratado no mesmo. Nos dias de hoje, moradores reclamam cada vez mais devido ao mau cheiro, e que mesmo existindo uma barreira de contenção de lixo, as gigogas continuam se proliferando. Toda essa situação prejudica o Rio de Janeiro nos âmbitos sociais, econômicos e ambientais. Comunidades carentes sem saneamento. Aqueles que não possuem água encanada ou rede de esgoto encontram dificuldade de combater o contágio do coronavírus, já que a intensificação da higiene é apontada por especialistas como a melhor estratégia. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, o saneamento precário é uma ameaça à saúde humana, sendo associado aos mais pobres, vulneráveis a doenças por falta de alimentação e higiene adequadas. Dados da entidade revelam que 88% das mortes por diarreia no mundo são causadas por falta de saneamento, das quais 84% são crianças. Grande parte das comunidades carentes ao redor do Arroio Pavuna possuem problemas e até a falta do saneamento básico. Grande parte das casas dessas comunidades despejam o lixo e o esgoto no Arroio Pavuna, que deságua diretamente na Lagoa de Jacarepaguá. Um dos exemplos de comunidades que despejam dejetos nesse canal é a pequena comunidade no final da Avenida Canal Arroio Pavuna. Os lençóis freáticos são nada mais que a reserva de água subterrânea resultante da chuva que infiltra no solo. Ele delimita a zona de aeração do solo e a zona de saturação. O lençol freático, ou também chamado de nível freático, é a superfície encontrada no limite superior do volume total de água, que se encontra no solo permeável. Eles são importantes pois são uma alternativa e são uma solução para a falta de água, já que eles são capazes de abastecer rios, lagos e oceanos. Como estão localizados próximos à superfície, lençóis freáticos estão suscetíveis a contaminações. Sua contaminação está ligada em virtude da ação antrópica. Podem ser contaminados por meio de fertilizantes e agrotóxicos, chorume e em cemitérios. No natural, no qual esses acúmulos de sedimentos são transportados por fatores também naturais, como vento e chuva, por exemplo, para dentro de cursos d'água. Em suma, o acúmulo de material no leito de rios resulta na inviabilidade de aproveitamento do rio e dificuldades para a navegação. No entanto, esta mesma eventualidade intensificou-se devido à interferência humana. É evidente que a retirada de mata ciliar, a qual é a cobertura vegetal concentrada nas margens dos rios e serve de proteção também, estimula-se um maior transporte de dejetos para dentro das águas, uma vez que não há um tipo de barreira que impeça a passagem de sedimentos.
A vegetação visa impedir que esses sedimentos se acumulem nos cursos fluviais. Entretanto, quando falham, os sedimentos acumulam-se aos montes nos fundos de redes de drenagem, que são mecanismos tanto naturais quanto artificiais para que haja o escoamento de água. Tratando-se da drenagem natural, drena-se água proveniente das chuvas, e estas transportam muitos sedimentos que são causas de assoreamentos. Quando os materiais são conduzidos pelo próprio curso, há um momento em que encontram terrenos mais planos, onde a velocidade das águas é menor. É nesse momento que ocorre a sobrecarga de sedimentos no fundo, ocasionando em bancos de areia ou enrolamentos no fundo dos rios, que prejudicam o escoamento. É evidente que há participação humana nesses eventos. No momento em que o ser humano retira a vegetação ciliar para a construção de moradias inadequadas, por exemplo, é possível gerar erosões próximas a rios. Gradativamente, concentram-se ainda mais materiais e trazendo ainda mais dificuldades. E as consequências são sentidas por nós. Devido à volumosa quantidade no fundo, inviabiliza a navegação, de tal modo que esses mesmos bancos de areia dificultam o deslocamento das embarcações. Outro problema que interfere muito a cidade do Rio de Janeiro são as enchentes. Porventura desse material abundante no rio, o mesmo transborda e as águas se deslocam para as localidades que não haviam água anteriormente. E com o auxílio das chuvas intensas, podem haver o transporte de sedimentos de lixo e do próprio esgoto. Aí, iremos falar sobre a canalização, que muitos centros urbanos optam por canalizar os cursos pluviais, de tal modo que evitem mais estragos de enchentes resultantes do assoreamento. A canalização também pode alterar o curso de um rio, para que ele se fique navegável ou para abastecer localidades carentes de abastecimento de água. Realmente, a poluição hídrica é um grave problema ambiental como qualquer outro, que apresenta os seus impactos em diversos setores e ocasiona várias perdas, tanto econômicas quanto ambientais, se mostrando necessário ter noção das suas consequências para a conscientização da população. A contaminação dos rios e das bacias de água são fatores extremamente prejudiciais às formas de vida aquáticas, devido ao decréscimo do nível de oxigenação da água e a outros tipos de efeitos provenientes da poluição desses meios fluviais. Um bom exemplo disso ocorreu em 2015, quando milhares de peixes mortos foram recolhidos na lagoa de Jacarepaguá, devido à grande quantidade de esgoto despejado nos rios Arroio Pavuna e Pavuninha. As áreas fluviais são sem dúvida um grande atrativo, principalmente ao ecoturismo. Apesar disso, muitas pessoas não dão valor a esse potencial e acabam poluindo essas zonas, não aproveitando o bem que estes rios podem trazer ao nosso país. A perda de rios gera prejuízos irreversíveis ao turismo nesses locais, que podem depender das atividades turísticas nesses recursos geográficos para movimentar a economia. O Brasil é a maior reserva de água do mundo. A poluição descarta a possibilidade do nosso país ser poderoso por possuir a maior parte desse bem tão essencial poluído. A poluição do Arroio Pavuna prejudica de fato a biodiversidade local, pois animais terrestres que usufruem do rio para se hidratar podem contrair doenças, vermes ou algo do tipo, e animais marinhos podem acabar inalando plástico ou outros dejetos, além dos outros problemas originados da poluição citados anteriormente. A gigoga é um vegetal que cresce em um ambiente aquático muito poluído. Ela consegue se multiplicar através da matéria orgânica que vem do esgoto. E essa planta pode purificar a água por suas raízes, que meio que conseguem filtrar matéria orgânica e liberar uma grande quantidade de água poluída pelo despejo de esgoto doméstico. E por isso ela meio que tem que ser removida regularmente para que não ocupe a superfície da água totalmente. O Arroio Pavuna é uma região que não foi feita para esse volume de resíduo pela grande quantidade de poluição. E o que mais dificulta é que não é só a gigoga, é todo tipo de resíduo que você possa imaginar. Se a área tivesse condições sanitárias gerais melhores, só seria necessário coletar gigogas de vez em quando. As matas ciliares são matas que se localizam perto dos rios, com a função de proteger eles, se assemelhando aos cílios dos nossos olhos, por exemplo, que protegem os nossos olhos de substâncias do ar, protegendo eles, né? Por isso que ele ganha esse nome. Então, as matas ciliares dos rios são responsáveis por proteger eles, o ambiente aquático da erosão do solo, além de ser capaz de reciclar elementos do solo encharcado, podendo estabelecer uma relação entre o ecossistema aquático e o terrestre.
Portanto, como a mata ciliar do rio Pavuna foi muito desmatada, acaba acontecendo muito o assoreamento, que acaba levando produtos tóxicos e outros graves poluentes para dentro das águas do rio. Estes produtos que foram jogados lá por empresas e coisas do tipo. Agora, prosseguindo com as consequências da tal poluição do canal Rio Pavuna, podem ser analisados os impactos socioeconômicos, que consequentemente têm influência prejudicial no turismo, por conta do mau cheiro no ambiente, juntamente com o comércio e com a moradia local, que são afetados pelo fato da qualidade da água que é entregue a eles. Um bom exemplo que podemos dissertar sobre são das Olimpíadas de Rio 2016, no qual o governo projetou um processo de tratamento que inicialmente tinha o objetivo de pôr fim na péssima condição em que se encontravam os rios do bairro de Jacarepaguá, bairro onde é localizado o Parque Olímpico, no caso, o local que foi sediado as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Dentre os rios de Jacarepaguá, tem o canal Rio Pavuna. Entretanto, esse projeto não foi bem sucedido, e então acabou não tendo sido posto em prática. Um fator que prejudicou gravemente e até hoje prejudica a estadia de diversos turistas e também de famílias locais da região, por conta dos maus odores de lá e baixo saneamento disponíveis a eles. Seguindo no fator de saneamento disponibilizado para o entorno do canal, outra área que acaba sendo prejudicada com esse aspecto é a parte do comércio, pois nele é muito importante que os comerciantes se encontrem favoráveis em condições de trabalho, em boas condições favoráveis de trabalho, para terem maior rendimento e também para não colocarem a saúde em risco, juntamente com turistas e moradores. Sem contar com o comércio alimentício, que recebe essa água em condições deploráveis de saneamento e ela acaba sendo extremamente necessária para realizar o trabalho. Sendo assim, ela deve estar em boas condições para que não acarrete nenhum problema aos clientes e nem para os próprios comerciantes. O Rio Pavuna realmente está sendo complicado, né, gente? Mas o nosso grupo viu algumas soluções. E uma das atitudes muito bacanas que estão tendo é da INEA. A INEA está querendo fazer ecobarreiras. E essas ecobarreiras são interessantes porque elas são melhores que as anteriores. Elas são feitas de material metálico. Esse material é interessante porque ele pode impedir a ultrapassagem de plantas aquáticas e pode reter por mês mais de 120 toneladas de resíduos e gigogas. No entanto, essas novas ecobarreiras não são suficientes para funcionar como microbarreiras. Não conseguem impedir a passagem de microplásticos. E esses microplásticos são feitos de duas maneiras diferentes. Pela emissão doméstica e pela decomposição de plásticos que já estão na água. Um estudo da UFRJ, pelos alunos dela, viram que 50% das partículas de casa saem pelas máquinas de lavar roupa. Os alunos, tendo isso em mente, fizeram um novo filtro feito com uma pedra chamada magnetita, que é extremamente magnética, que é capaz de juntar as partículas e, junto com os ímãs, são capazes de reter os microplásticos. Então, essas são as soluções.